Quando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oremos a Deus. Pai Santo, louvamos a Ti pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Deus, por podermos estar reunidos neste lugar. Senhor, nós estamos desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, de aprender mais, Senhor, de Ti, de sermos trabalhados pelo Teu Espírito Santo, de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Senhor, compadece-te de nós, Deus. Esse é o Teu povo. Eu sou Teu filho, Senhor. Nós somos os Teus filhos e desejamos ter e receber mais de Ti, Pai. Por isso, nos visita com a Sua graça. Somente a Sua graça, Senhor, somente a Sua misericórdia. Nada merecemos, mas por graça e misericórdia. Isso é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O assunto que eu desejo falar à igreja nesta noite é uma notícia triste, seguida de uma notícia feliz. Como os irmãos puderam ver no texto que nós lemos, trata a respeito da condição do ser humano, da situação da humanidade em seu estado natural, e logo após fala também a respeito da reação de Deus a essa humanidade. Diferente do que muitos pensam, daquilo que é comum entre as pessoas pensar, o ser humano ele está muito abaixo do nível que nós pensamos em um sentido. Alguém perguntou a um teólogo do passado, chamado Martin Lloyd-Jones, sobre o que ele pensava a respeito do ser humano, qual era a opinião dele a respeito da antropologia. Ele disse que a ciência moderna exaltava o homem em um sentido que a Bíblia rebaixava. E ela rebaixava o ser humano em um sentido que a Bíblia exalta. O que ele estava querendo dizer com isto? Que as Escrituras apresentam o ser humano como uma criação especial, não apenas como uma qualquer criação que evoluiu e que se tornou o que é hoje. Não. Nesse sentido, a Bíblia apresenta a criação da humanidade como a coroa da criação de Deus, a criação mais alta. E, por outro lado, é acreditado que o ser humano ele tem potencial em si mesmo, tanto para ser alguém bom, quanto para ser alguém ruim. E, nesse sentido, a Bíblia rebaixa. A Bíblia diz que não, que todos os seres humanos estão em uma condição deplorável e miserável, e que, a parte da graça de Deus, nada de bom há no ser humano. Então, inicialmente eu quero falar com vocês sobre essa condição do ser humano, a natureza humana diante dos olhos de Deus. Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, ele começa nos dizendo que nós estávamos mortos. Claro que Paulo está se direcionando a uma igreja, então ele trata disso como se fosse algo passado, porque aqueles que receberam a carta já teriam saído dessa situação.
mas ele diz que Cristo, que Deus, nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Se tem um termo que a Bíblia utiliza bastante para explicar a condição do ser humano, é esse termo morte. A última vez que eu falei aos irmãos, a gente falou a respeito desse termo, que significa separação de Deus, ausência de um relacionamento com Deus. Então a Bíblia usa essa palavra, esse termo morte, em dois sentidos. No sentido de um relacionamento com Deus, né, de que não há um relacionamento amigável, amoroso entre a criatura e Deus, por isso esse relacionamento, esse não relacionamento é chamado de morte. Mas a Bíblia também usa esse termo morte para se referir à própria natureza do ser humano. E nesse sentido, se refere a uma natureza que está separada da natureza, da essência de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus o cria de acordo com sua imagem e semelhança. Isso não significa que Deus se olhou a sua forma, vamos assim dizer, no espelho, e decidiu fazer o homem no mesmo formato. Não, não é sobre isso que o texto diz. Quando as Escrituras dizem que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, está dizendo que Deus compartilhou com o homem a parte daquilo que ele é, da sua natureza, das suas qualidades. Deus fez o ser humano um ser moral, dotado de qualidades, assim como Deus. Se Deus é justo, o homem foi feito justo. Se Deus é amor, o homem foi feito amor. Se Deus é verdadeiro, o homem foi feito verdadeiro. Essa criação original do ser humano era um reflexo daquilo que Deus é. Se nós vermos o Novo Testamento, para vocês compreenderem que imagem e semelhança de Deus está relacionada ao caráter de Deus, diz que o ministério do Espírito Santo é transformar os crentes de acordo com a imagem de Cristo Jesus. E o que é esta imagem? O caráter, os frutos do Espírito. Então, quando a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, diz que ele foi feito da mesma natureza de Deus. Ele foi feito bom, ele foi feito justo, de forma que o ser humano refletia a glória de Deus. Mas, por causa do pecado, uma decisão, uma escolha que os nossos pais, nossos primeiros pais tomaram, Adão e Eva, de desobedecer a Deus e quebrar a sua lei, eles perderam esse estado original. A criatura que fora feita de acordo com a imagem e semelhança de Deus caiu desse patamar, caiu dessa posição original e se tornou algo distorcido ou torcido, algo diferente daquilo que fora criado. Se nós lermos o relato de Gênesis, vai dizer que Deus viu tudo aquilo que havia criado e eis que era muito bom. O defeito não está na criação de Deus, mas quando o homem se rebela contra o Criador, quando ele vira as costas para Deus, então ele perde essa posição, essa condição original da criação. Por que ele perde? Porque o homem, o ser humano, ele não é a fonte, ele não era a fonte dessa bondade, desse caráter semelhante ao de Deus. O homem é como alguém que recebia isto de Deus. Então, Deus transmitia ao homem a sua glória, e ele refletia a glória de Deus. Essa glória não estava nele, não fazia parte dele, não nascia nele, mas era dada por Deus, no relacionamento com Deus. E quando o pecado interrompe esse relacionamento entre a criatura e Deus, o homem, então, ele é separado desta fonte que sustentava aquilo que ele era. Então, se Deus é completamente bom e todo o ser dele é perfeito, é justiça, é amor, pense agora no homem, após ter traído o seu Criador, sendo separado de Deus, a sua natureza sendo separada da glória de Deus. O que resta?
aquilo que é oposto. Nós estamos aqui sendo iluminados, e se apagarmos as luzes, o que vai restar é o vazio da luz, é a escuridão, as trevas. Se retirarmos o calor, o que resta é o oposto, o frio. Quando Deus e o homem é desconectado, o que fica no homem, então? Um vazio daquilo que Deus é. Ou seja, aquilo que é oposto. Então, se a luz de Deus, a glória de Deus no homem o fazia ser justo, quando esta luz é apagada, é removida, é manchada, então o homem perde essa condição de justo e ele se torna alguém injusto. Se em Deus ele era um ser amoroso, verdadeiro, agora separado de Deus, ele se tornou um ser essencialmente mentiroso e injusto. Ele se tornou essencialmente mau. E essa é a consequência da queda, da desobediência de Adão e Eva à vontade de Deus. Isso é morte. E então surgem todos os outros problemas. Aqui está a razão do nosso mundo ser como ele é. Aqui está a explicação de todos os males, todas as outras coisas, as catástrofes ambientais, as doenças, tudo, todos os outros, qualquer coisa que você pode chamar de problema que existe no nosso mundo é consequência disso. O ser humano se tornou essencialmente mau, oposto à glória de Deus. Ele agora é uma fonte de tudo aquilo que é oposto a Deus. Se nós olharmos o relato de Jesus sobre o ser humano, em Marcos e Mateus, ele vai dizer que do coração do homem procedem todos os tipos de males. E aí ele vai fazer uma lista: morte, assassinato, adultério, roubo, mentira, e invejas, contendas e todas essas outras coisas. Do coração do homem procede, ou seja, o coração do homem é a fonte, é a origem do mal. O ser humano se tornou mau, o seu coração se tornou produtor de tudo aquilo que é contrário à natureza e à vontade de Deus. E essa natureza é passada a todos os seres humanos. O salmista Davi, no Salmo 51, e o versículo 5, diz que: eis que em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Isso nos ensina o quê? Que essa natureza corrompida pelo pecado, distorcida, essa natureza é transmitida de pais para filhos, de forma que os filhos de Adão e Eva herdaram esta natureza torcida, corrupta, que é essencialmente má e que se inclina para as coisas má. E, consequentemente, todos os seres humanos, porque todos descendem de Adão e Eva. Então, todos recebem esta natureza. O salmista Davi diz que: eis que em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Quando o salmista estava sendo formado, lá, na sua constituição, naquilo que ele é, já estava a presença do pecado. A essência do pecado, aquilo que o levaria a pecar assim que ele desenvolvesse as suas faculdades. Assim que ele crescesse e alcançasse a idade, isso iria se manifestar. Porque o problema do ser humano está ligado à sua natureza. Ele já nasce com esse problema. Romanos diz que, por causa de um só homem, a morte entrou no mundo. E a morte passou a todos os homens. Essa natureza caída, corrompida, é transmitida a todas as pessoas. E por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecam. Se você tem 2 olhos, 2 ouvidos, pés, mãos, cabeça, corpo humano, quero te dizer uma coisa: você é pecador. A Bíblia coloca todos os seres humanos nesta condição. E não é simplesmente alguém que comete algo errado, é alguém que é errado em sua essência e que sente mais prazer nas coisas erradas do que nas coisas que são boas. Essa é a natureza humana, caída, chamada de morte. E
essa natureza, ela recebe esse termo, esse nome de morte, porque é uma situação irremediável, irreversível. Um morto não pode fazer nada por si mesmo. Se você ir ao cemitério da cidade, não importa o quão alto você grite, o que você faça, aqueles que lá estão, nada farão. O morto não pode mover um dedo a seu próprio favor. O morto não pode ouvir, não pode ver, não pode falar, não pode responder. O ser humano, em seu estado de morte, é assim também. Provérbios faz uma pergunta: quem é que pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É claro que é uma pergunta com a resposta já implícita. Ninguém. Nenhum ser humano tem o poder de mudar o seu próprio coração, de se purificar do pecado que habita no seu próprio ser. Essa situação, esse problema, não está debaixo do controle do ser humano, mas ele é escravo, ele é refém dessa situação, de forma que ele não pode salvar a si mesmo, da mesma forma que um morto não pode tornar a vida pela sua própria capacidade. Se nós lermos Coríntios, não sei se é agora primeiro ou segundo, no capítulo 2, 5 também, vai falar a respeito de que o ser humano, ele não tem a capacidade nem mesmo de entender as coisas de Deus. E também não tem, se a gente lê Isaías, ele vai dizer que o homem também não tem capacidade de fazer nenhuma obra boa aos olhos de Deus. O que o profeta diz? Que os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. O que isso significa? Que por causa da nossa natureza pecaminosa, dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus desejos, as nossas más intenções, até mesmo as boas obras que são feitas, são vistas por Deus como algo ruim. Trapos de imundície. Imagine isto, uma ferida na minha mão, contaminada, toda inflamada, que mina sangue, água e pus, e que fede muito. Ela está numa situação suja, corrompida em si mesmo. Agora você pega uma gasa, um pano limpo, um pano bom, não tem nada de sujeira nele. Aí você enfaixa, nós enfaixamos a minha mão, e o pano é bom, mas por causa da ferida da minha mão, dentro de poucos segundos ou minutos, este pano que foi envolvido nesta ferida, ele vai estar tão imundo, tão sujo e tão fedido quanto a própria ferida. A ferida é o coração humano. E o pano é as boas obras. Por mais que o ser humano faça boas obras, por causa da corrupção do seu coração, diante de Deus, elas não são aceitas como boas. O profeta Jeremias, ele vai dizer o seguinte: se o etíope, que é o homem da região da África hoje, pudesse mudar a cor da sua pele, se o homem negro pudesse se fazer branco, ou o guepardo, que é um animal semelhante à onça pintada, pudesse mudar as suas manchas, então vocês poderiam fazer o bem, estando tão habituados a fazer o mal. Se um guepardo que nasceu com manchas pudesse mudar isto, e um homem negro que nasceu negro pudesse mudar a cor da sua pele, então vocês, seres humanos, poderiam se tornarem bons, sendo essencialmente maus. A natureza do ser humano é má, e ela é irremediável para o ser humano. Não existe nada que o homem faça que possa mudar isto. E esta corrupção alcança todas as áreas da vida. Se nós lermos Paulo em Romanos capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, que em mim, isto é, na minha própria carne, na minha própria natureza, não habita bem nenhum. Ele não fala simplesmente que existe mal, mas é que ele diz que essa natureza ela foi tão corrompida e atingida pelo pecado
que nela não existe bem nenhum. O homem foi totalmente manchado, todas as áreas da sua vida foi afetada pelo pecado. E é por isso que não importa para qual época da história que você vá, que tipo de governo, de economia, que tipo de educação que você vá, você sempre vai encontrar os mesmos problemas, porque o problema está na natureza do ser humano. Não importa qual é a cultura, qual é a região do mundo que ele é criado, se ele é isolado da sociedade ou se ele é um cidadão, se ele faz parte da sociedade, de igual forma, ele tem essa natureza inclinada ao mal e ela se manifesta através de todos os tipos de perversão, de pecados. E diz as Escrituras que ao homem é impossível salvar-se. Jesus disse que ninguém pode ir até ele se pelo Pai não for capacitado a vir, se pelo Pai não for trazido. O homem, ele não só se tornou mal, mas ele se tornou resistente ao bem. O homem, ele não se tornou apenas tendo a natureza oposta de Deus, mas ele se tornou alguém que não quer a Deus, que rejeita Deus e que não se aproxima de Deus. Jesus diz que aqueles que vivem nas trevas não se aproximam da luz, para que as suas obras não sejam manifestadas. Ou seja, o homem por natureza, ele tende a fugir de Deus, se esconder de Deus, e ele não se aproxima de Deus. Porque a sua natureza pede pecado. E Deus é santidade. A sua natureza pede injustiça, e Deus é justiça. Por isso, essa situação em que o homem foi envolvido o afasta de Deus, de forma que ele não deseja ter um relacionamento com Deus. E ainda que Deus venha até ele e o chame e converse com ele, ainda assim ele não iria até Deus. O seu coração não se renderia a Deus. Porque, como diz as Escrituras, o homem está morto em ofensas e pecados. Morto não pode fazer nada, absolutamente nada. E o texto continua dizendo que, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Além de o ser humano ser mau por natureza e inclinado ao pecado, ele está inserido em um mundo, em um contexto social que também caminha para a mesma direção, porque é composto de pessoas com a mesma natureza. Então, além do seu próprio instinto natural, o inclinar para as coisas erradas, para longe de Deus, além disso, tem ainda também a influência da sociedade que também caminha para longe de Deus e para longe de tudo aquilo que é realmente bom e puro, de acordo com a palavra de Deus. Só que, pasmem, acrescente mais um problema a isto. O texto continua, que não somente influenciados pela sociedade, mas também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Além do coração, da influência do mundo, ainda tem a atuação dos demônios, que também são inimigos de Deus por natureza e que influenciam o ser humano a cometer o mal. Então agora você pensa em alguém 3 vezes complicado, morto em sua própria natureza, cercado por uma sociedade, um contexto que o influencia a se afastar cada vez mais de Deus, e ainda recebendo a atuação e influência de seres espirituais poderosíssimos, que são os demônios. Completamente sem esperança. Esta é a realidade da condição de todos os seres humanos por natureza. Agora, o texto diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne, que é da natureza humana, morta, separada de Deus, e também fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Romanos, no capítulo 8, vai dizer para nós que a carne é inimizade contra Deus. Gálatas, capítulo 5, se não estiver enganado, versículo 19, a seguir, vai falar para a gente a respeito daquilo que a carne produz. Muito obrigado, projetou bem rápido, vou conseguir ler. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isto é o que a natureza humana produz, isso é o que ela deseja, isso é o instinto da carne. E o que o texto diz é que nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que são exatamente aquilo que a gente acabou de ler. E por causa disso, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por o ser humano ser mau e perverso, e ter prazer somente naquilo que é mau, e não se contentar nem se satisfazer em nada do que Deus é, por ele ser completamente inimigo do bem por natureza, e por manifestar essa natureza através de obras em rebelião contra a palavra de Deus e os seus ensinamentos, as Escrituras diz que o ser humano é, por natureza, filho da ira. Agora, o que é um filho da ira? Filho da ira é um ser humano em seu estado natural, vivendo a sua vida comum. É isso que é um filho da ira. Alguém que nasceu, cresceu e está vivendo uma vida socialmente, às vezes até mesmo boa, mas que ainda permanece morta em seus pecados. Ainda vive para satisfazer os seus pensamentos e os seus desejos. Todas as pessoas que eu acabei de citar estão dentro dessa declaração, por natureza, filhos da ira. Se você olhar a mesma epístola, no capítulo 5, e o versículo 6, vai dizer assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, quem são os filhos da desobediência? Todos os seres humanos que não experimentaram a regeneração pela graça do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho. Os filhos da desobediência, os que vivem de acordo com a sua vontade e os seus próprios pensamentos. Filhos da ira. Que ira? Da ira de Deus. A ira procedente da sua justiça. Romanos, capítulo 1, e o versículo 18, diz que a ira de Deus se manifesta contra todo tipo de injustiça e maldade praticada pelos seres humanos, que detêm a verdade em injustiça. Agora, você pode se perguntar, mas calma aí, Deus se ira contra o ser humano? Por que Deus se ira? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que ele não se iraria? Porque Deus não deveria ficar irado com o ser humano. Olha, você ficaria muito irado se alguém fizesse mal para alguém da sua família. Talvez um filho pequeno que você tenha. Você não gostaria jamais de ver alguém fazendo mal a esta criança. E se você visse alguém fazendo mal a esta criança e não ficasse irado, eu diria que você tem problemas e que você precisa procurar ajuda. Porque a ira faz parte daquilo que é o ser humano. A ira não é em si mesma algo ruim, mas a forma como ela se manifesta é que define se ela é ruim ou não. Pense em você acordar pela manhã e você lê no jornal, ou você assiste na televisão um noticiário de alguém que violentou, agrediu uma criança. E vamos
aproximar isso de você. E é uma criança que você conhece, do seu contexto, e você é bem apegado a esta criança. Qual que é a reação que se espera? Revolta, sentimento de justiça. Eu quero que aconteça justiça. Isso não pode ficar assim. Alguém disse que sentir pena do culpado é trair os inocentes, as vítimas. Logo, o que é a justiça? A justiça é exatamente isto: defender os inocentes, as vítimas, punindo o mal. Agora, se nós, sendo pecadores, como a gente já leu aqui, mortos em ofensas e pecados, completamente inclinados contra a vontade de Deus, se iramos quando vemos notícias do tipo que um filho agrediu a sua mãe, imagine Deus em sua santidade absoluta, em sua perfeição divina. Deus se ira com os pecados praticados pelos seres humanos. Ele se importa com a maldade que as pessoas fazem umas às outras. Deus se importa com a maldade do ser humano, porque Ele é bom, porque Ele é justo, e o seu caráter exige que Ele recompense o mal com punição, com justa punição. Por isso, o nosso texto diz que todos os seres humanos são, por natureza, filhos da ira de Deus. Porque todos pecaram e todos se rebelaram contra Deus. Agora, isso é algo estranho. Uma criação que se rebelou contra o seu Criador, se tornou completamente má, inimiga do seu Criador, desprezando toda a sua vontade e todos os seus propósitos, que não passam de poeira, de pó, criaturas formadas do barro. O que nós talvez faríamos? Como explicar a decisão, a ação de Deus com relação à humanidade? Nós talvez descartaríamos fora e faríamos outra. Por que interferir em uma humanidade assim? Por que salvar um tipo de criatura desta forma? Por que Deus se importaria em salvar alguém que é completamente mau e que despreza completamente a sua vontade? Quando a gente entende a extrema pecaminosidade do ser humano e o quanto ele é perverso em seu próprio ser, nós ficamos pensando a respeito do amor de Deus. Como pode Deus amar alguém assim? As Escrituras é claras em dizer que não existe bem nenhum em nós, aos olhos de Deus. E como Deus pode amar alguém que não tem nenhum bem em si? Seria muito fácil para Deus simplesmente pôr um ponto final na história da humanidade e encerrar todos debaixo de condenação e pronto, acabou. Mas aquilo que as Escrituras nos apresentam é algo que pode ser chamado até mesmo de loucura, porque a Bíblia chama isso de loucura, a loucura do amor de Deus. Porque Deus, de acordo com aquilo que nós vamos ler daqui a pouco, toma a decisão de salvar essa criação. Mas para salvar essa criação, é necessário que Ele fizesse algo que custaria tudo. Ele teria que utilizar o tesouro mais precioso para restaurar esta criação. Agora vamos para o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus
que é riquíssimo em misericórdia. Alguém definiu misericórdia como Deus não concedendo a alguém aquilo que ela merece. No caso, o ser humano, de acordo com a justiça de Deus, merece castigo, punição, censura. Mas Deus não concede isso, misericórdia. Então é Deus não dar aquilo que nós merecemos. E graça, por outro lado, é Deus dar aquilo que nós não merecemos. Salvação. Então Deus, por ser rico em misericórdia, a sua misericórdia é infinita, Ele não concede aquilo que nós merecíamos. Ele olha para essa criação, toda torcida, toda corrompida pelo pecado, nada atraente, nada agradável e ainda hostil a Ele, e decide salvá-la. Deus se compadece. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. O que levou Deus a fazer tal coisa? Nós temos apenas uma descrição, e está no texto, nós vamos ler, está no versículo 7. Mas, pasmem, não está no ser humano a razão de Deus ter salvado o ser humano. Não é algo que Deus viu em nós, não é algo que Deus viu em você. Você é simplesmente mais um ser humano dentro dessa raça que é rebeliada contra Deus, que é inimiga de Deus por natureza. Não é que Deus olhou e viu alguma coisa especial em alguém, e isso falou, olha, isso deu a ele uma esperança, olha, ainda tem esperança, tem alguém ainda que faz o bem, vamos trazer uma solução. Não. Romanos diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Quando Deus decide salvar o homem, restaurar o homem, Ele faz isso apenas para uma coisa. Diz o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus decidiu salvar o homem para manifestar, para tornar conhecida, para revelar nos séculos vindouros e por toda a eternidade o quanto Ele é bom e o quanto Ele é misericordioso. Agora tem uma questão. Para que o ser humano seja restaurado, é necessário em que Deus, o Filho, se faça homem, se torne semelhante a essa criação totalmente corrompida, viva durante 33 anos entre esta criatura, sofra humilhações dessas criaturas, padeça necessidades, seja submetido a todas as necessidades dos seres humanos, como dormir, ter fome, trabalho, e comer e muitas outras coisas. E Ele faz isto. Deus envia Cristo, ou Deus se faz carne e habita entre nós. E isso para nos restaurar. Só que não é aí que termina a grande beleza do amor de Deus. O simples fato de um Deus eterno se fazer homem, limitado, cheio de necessidades, para restaurar a sua criação, já é algo que deveria nos fazer repensar como estamos vivendo, já é algo que deveria nos fazer repensar sobre o amor de Deus. Porque só isto, o fato de Deus deixar a sua posição, o seu trono de glória, e vir existir aqui entre nós, nesta realidade, já é algo extraordinário. Talvez você teria dificuldade de deixar o conforto da sua casa e ir para debaixo de uma ponte, onde tem ali, vamos assim dizer,
comunidade de mendigos para beneficiar eles de alguma forma. Talvez você pensaria 2 vezes antes de fazer isso. Ou talvez você nem faria, não é mesmo? Por causa do cheiro, por causa da sujeira, por causa de muitas coisas. Mas Deus, sendo Deus, não devendo nada a ninguém, e além do mais, sendo contrariado e blasfemado por essa criação, Ele ainda assim desce de sua glória, se manifesta entre nós, vive aqui como um homem para redimir essa criação. Só que o grande ápice desta humilhação está na cruz, quando Ele assume as consequências do pecado dessa criação e recebe em si mesmo a punição que nós merecíamos. A misericórdia de Deus, ela é conquistada por Cristo. Para que Deus não desse a nós o que nós merecíamos, Ele tem que dar a Cristo o que nós merecíamos. Então é a obra de Cristo na cruz que conquista a misericórdia de Deus para nós. Então, para que nós não fôssemos recebidos por Deus como merecíamos, né, para que não fôssemos tidos por Deus como criaturas impuras, imundas e inaceitáveis, para que Deus não nos recebesse assim, Ele precisou tratar Cristo assim, lá na cruz. E na cruz, Cristo sofre todas as consequências do nosso pecado e morre. E morre. Agora, quando Cristo morre, Ele está assumindo a nossa natureza humana. E quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele também ressuscita, Ele também conquista com a sua ressurreição o poder para a ressurreição da nossa natureza humana. Perceba que a questão é um problema de 2 lados. De um lado está a justiça e a ira de Deus contra os seres humanos, porque eles são maus, e eles merecem o castigo e a punição de Deus. Porque eles não simplesmente fazem o mal como um acidente, mas eles sentem prazer no mal, eles se alegram com o mal. Sabe, não é alguém, por exemplo, que simplesmente abusou de uma criança, ali cheio de drogas, de álcool, louco, alucinado. Não é simplesmente alguém assim. É alguém consciente daquilo que está fazendo, que faz o que faz sorrindo, com muita alegria. Esse é o ser humano, natureza do ser humano. Então nós não somente somos maus, mas nos alegramos no mal, por natureza. Então, por um lado está a justiça e a ira de Deus. E Cristo trata disso lá na cruz, quando Ele é moído e esmagado pelos nossos pecados, quando Ele é punido pela justiça de Deus em nosso lugar, a ira que era contra nós, lembra que nós lemos no nosso texto? Filhos da ira por natureza, a ira que era contra a nossa natureza recai sobre Cristo. Vamos assim dizer que o problema do lado de Deus foi resolvido. Porém, ainda tem um outro lado. E qual é este lado? O ser humano e a sua natureza. Ainda que Deus remova a sua ira de sobre o ser humano e fique de braços abertos para ele, ainda assim, o ser humano jamais se aproximará de Deus e ele jamais irá até Deus, por causa da sua natureza, que é contrária à natureza de Deus. Então, ainda que a justiça de Deus foi solucionada pela morte de Cristo na cruz, ainda assim, há algo que precisa ser feito. Porque os seres humanos ainda continuam com um coração perverso e completamente contrário à natureza de Deus e que não querem a Deus. Ainda tem um lado que precisa ser resolvido. E isso é resolvido na ressurreição. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos pelo poder do Espírito, Ele também conquista para nós uma ressurreição, uma nova vida, ou uma nova natureza, para que andemos em novidade de vida. Então, Cristo conquista uma nova natureza para nós. E agora, por meio do seu sacrifício, e da sua crucificação e da sua ressurreição, nós podemos ser ressuscitados dessa natureza de morte. Nós podemos nascer de novo, receber um novo coração com novas disposições. Somos maus, inteiramente maus por natureza,
mas agora, por causa da ressurreição de Cristo, por causa daquilo que Ele fez, nós podemos também receber uma nova vida. Receber, vamos assim dizer, uma ressurreição espiritual. E então, por meio da sua ressurreição, da sua crucificação e ressurreição, Cristo restaura a criação para a glória de Deus, que é a igreja. Agora, com Cristo, quando Cristo intervém e se torna esse mediador, a ira de Deus é removida, a justiça de Deus é satisfeita, e os olhos de Deus já não contemplam mais motivos para condenação naquele que creu em Jesus Cristo. A justiça de Deus está satisfeita, então os olhos de Deus olham de forma completamente amorosa e graciosa para esta pessoa. Porque Deus não vê nela pecados, Deus não vê nela culpa, motivos para condenação, porque Cristo levou sobre si. E também, o coração endurecido, rebelde contra Deus, foi trocado por um outro coração. O profeta Ezequiel diz que vem dias, diz o Senhor, vos darei um novo coração. Porém, dentro de vós a minha lei, vos darei o meu espírito, e vocês andarão nos meus mandamentos. Então, agora, essa criação completamente distorcida é restabelecida, ela é restaurada, ela recebe vida, ela é ressuscitada. E uma vez que ela recebe um novo coração, uma nova natureza, criada de acordo com a natureza de Deus, segundo a imagem de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, agora ela tem as suas disposições voltadas para Deus. Agora ela anseia estar com Deus, porque Deus é a própria satisfação dessa nova natureza. Alguém disse que a nova natureza, o novo coração que é dado a um crente, ele tem anseios tão altos que somente Cristo pode satisfazê-los. Então agora a criação que antes caminhava cada vez para mais longe de Deus e que não queria saber de Deus, agora recebe um coração que não se satisfaz com nada além de Deus, que só quer agradar a Deus e viver para Ele. E então Deus, o homem, são reconciliados por meio de Jesus Cristo. E sendo reconciliados com Deus, o homem aguarda novo céu e nova terra, onde habita a paz e a justiça. Agora, somente é possível ouvir, entender, reagir quando recebemos vida. Primeiro, Deus nos concede vida e depois nós vamos até Ele. Esse é o ensinamento do texto. Quando é que Ele nos deu vida? Quando estávamos mortos. Quando é que Ele nos vivificou? Estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Então o ser humano está em sua condição natural e Deus, pela sua graça, através da obra de Cristo e o poder do Espírito Santo, concede a ele um poder, uma vida que ele não tinha antes. E então, quando isso acontece, os seus olhos são abertos para ver a glória de Cristo. Os seus ouvidos são abertos para ouvir a mensagem do Evangelho. O seu coração é quebrantado para se arrepender e crer em Cristo Jesus. E então, ele vai até Deus inevitavelmente, e não há nada que o impeça. Porque ele foi ressuscitado dentre os mortos. Agora pense comigo. Em uma humanidade tão imensa, com tantas pessoas, Deus nos concedeu vida. Deus ressuscitou você dentre os mortos. E é por isso que você está aqui. Só por isso. Porque você recebeu poder de fazer. Você recebeu uma nova natureza, um novo coração que concede a você esta capacidade. Como eu disse, Coríntios diz até mesmo que o homem em seu estado natural não pode entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Nem mesmo entender a mensagem do Evangelho você pode, sem a graça de Deus. Agora, você precisa entender uma coisa,
que isso é exclusivamente pela graça de Deus. Não tem nada em você que faz você diferente das outras pessoas. Deus olha do céu e vê uma humanidade morta, caída, perdida, todos debaixo da sua justa ira. E Deus, pela sua graça e bondade, através de Cristo, vem até indivíduos e pela sua livre vontade os chama para a vida. E eles ouvem, como disse Jesus, que vem dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e levantarão de seus sepulcros. E eles levantam, e eles respondem a Deus, e aí vivem para a glória de Deus. Entende? Servir a Cristo, pertencer a Deus, fazer parte da igreja, é algo dado de graça por Deus. E não depende de nada daquilo que você fez no passado antes de ter acesso a essa graça. É graça pura e livre. E Paulo nos faz uma pergunta, concluindo a mensagem. No versículo 7, ele diz que Deus fez isso para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Quando você estiver andando pela rua, sabe, ver alguém em uma situação deplorável, jamais se sinta superior. Paulo faz uma pergunta em um outro lugar, que diz assim, quem te fez diferente? Ah, você entende melhor algumas coisas? Quem que te deu a capacidade de entender? Ah, você não pratica um certo tipo de pecado? Você alcançou maior santificação em uma área da sua vida? Você é diferente em alguma coisa? Paulo faz uma pergunta, quem que te fez diferente? De onde é que veio esse poder, essa capacidade? Não foi de Deus? Não foi recebido de graça? E se foi recebido de graça, por que você se gloria, se orgulha disso como se tivesse vindo de você mesmo? Sabe, a única diferença entre nós e o mais perdido dos homens nesse momento é que Deus manifestou, pelo poder do seu Espírito, a sua graça em nós e nos fez diferentes. Sabe, essas pessoas que cometem coisas terríveis que você vê na televisão, você e eu temos a mesma capacidade de fazer. Por que não fazemos? Graça. Romanos capítulo 1, se você ler, vai dizer que o Deus, pela sua graça, Ele coloca freio no ser humano. Freios. E quando Deus, pela sua justiça, manifesta a sua ira, o que é a manifestação da ira de Deus no tempo presente? Ele vai tirando esses freios. E o que acontece? O homem vai praticando cada vez mais pecado, e aquilo já é normal para ele, e ele cada vez se afunda mais e comete cada vez mais atrocidades. O poder de fazer essas atrocidades está em todos os seres humanos de igual forma, é uma mesma natureza, um mesmo coração. Agora, o que impede é a graça de Deus que freia o nosso coração. E, em outro caso, quando a justiça de Deus é manifestada, esses freios são retirados. E então a pessoa faz todo tipo de coisa absurda e ainda sente orgulho disso. Porque o freio da sua consciência, o Espírito de Deus barrando o homem do mal, é removido. Entende? Então, entenda assim. Quem te fez diferente? Deus. Quem te salvou? Deus. Sabe? Por que você vai morar no céu? Deus. Não existe, no cristianismo, não existe espaço para superioridade, para se sentir melhor do que as outras pessoas. Jesus nos ensinou isso, andando e vivendo com os pecadores. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, em Cristo, somos uma nova criatura, semelhante àquela lá do Jardim do Éden. Somos criados de acordo com a imagem e semelhança de Deus.
e crescemos nela até alcançar sua plenitude na glorificação. E tudo isso por graça, graça e misericórdia. Por isso, reflita, se coloque em pé, reflita e considere estas coisas. Considere estas coisas. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela sua graça, sua bondade, sua misericórdia, Senhor. Oh Deus, eu sei que o Senhor não viu nada em nós, oh Deus, além de uma oportunidade de manifestar a sua glória,